Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos também que nos acompanham aqui através do YouTube, muitas vezes através aqui do Facebook, também pelos nossos canais no YouTube. Boa tarde, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Hoje é terça-feira, nós já estamos aí no mês de julho, estamos aí ainda durante o período da pandemia, já vemos movimentações aí na nossa cidade, por parte do governo, por parte da prefeitura, liberando aí alguns lugares aí para o trânsito das pessoas, com todas as limitações. Começamos a pensar aí também, a sonhar com o nosso retorno, e é lógico que não é na semana que vem, nem na outra, não é algo assim tão breve, mas já começa a surgir aí uma luz no final do túnel para a nossa alegria, porque desejamos estarmos juntos, também desenvolvermos aí ao longo da semana as nossas atividades. Esse é o nosso Pão das Três. Quero convidá-lo a, nesse tempo, estar conosco aí, compartilhando a palavra de Deus, cantando também. Temos aqui vários motivos de oração, motivos que têm se renovado a cada dia, a cada semana, novas necessidades, novos motivos de intercessão, também novos motivos de louvor, novos motivos de gratidão, porque a vida continua transcorrendo, a vida continua acontecendo e nós estamos aí enquanto aguardamos a manifestação do nosso Senhor com a sua segunda vinda para nos buscar, ou quem sabe até a nossa partida, ainda que não desejemos isso, ainda nem pensemos, mas nós temos sim um encontro marcado com o Senhor. Nós continuamos vivendo, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo edificados, lidando aí com as dificuldades, com as lutas, com as labutas diárias, com as hostes do mal também, que são de fato os nossos verdadeiros inimigos, o ponto em que devemos de fato combater e colocar ali todos os nossos esforços, toda a nossa força. No Pão das Três de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a proteção de Cristo, sobre o amor de Cristo. Vamos usar um texto de Romanos, já deve estar aí na sua tela, aí você deve ter percebido, já tem até a referência bíblica para você. Hoje a gente resolveu compartilhar antecipadamente. Então, falando desse texto, quase no finalzinho da carta de Romanos, a respeito de um assunto tão importante, que é o exemplo de Cristo e a maneira como Cristo nos guarda e nos protege, e como isso nos dá segurança e ao mesmo tempo coloca sobre nós uma responsabilidade. Então, logo nós vamos compartilhar esse trecho, então essa porção da palavra de Deus. Quero convidá-lo nesse início já do nosso Pão das Três dessa terça-feira para orarmos. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos buscar a presença do Senhor para este momento em que estaremos juntos fazendo tantas coisas espirituais e tão importantes. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e te agradecemos porque o dia de hoje que nos foi dado pelo Senhor é mais um dia para aprendermos a Tua vontade, para lermos a Tua palavra, para orarmos, para cantarmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor e mais um dia também para sermos usados pelo Senhor para edificar, ó Deus, a vida do Teu povo e também sermos edificados, ó Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, parceiros de ministério, pessoas, ó Deus, que são especiais, que possuem os seus dons, que também têm um relacionamento com o Senhor e que muito têm a nos ensinar. E te agradecemos por esse dia especial. É um dia também de trabalho, é um dia também de atividades que realizamos para os nossos familiares, ó Deus, enfim, as nossas atividades diversas, alguns trabalhando nas suas empresas, nos seus escritórios, outros trabalhando em casa para as suas empresas, enfim. É um dia de atividades diversas também, que está, ó Deus, nas Tuas mãos, e eu sei que o Senhor tem interesse, ó Pai, também na nossa produtividade, mas acima de tudo, que através do nosso trabalho, das nossas atividades, por mais cotidianas que sejam, o Senhor também seja exaltado e seja glorificado. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Deus, nessa tarde, recebe a nossa adoração, fala, ó Deus, conosco através da Tua palavra, nos ajuda, ó Deus, a compreender, ó Deus, os princípios da Tua palavra e aplicá-los à nossa vida. Fica conosco, abençoe a vida também dos irmãos que já estão conosco, dos amigos, dos que vão participar, a vida dos que verão esse vídeo mais tarde ou talvez até em outro dia, que igualmente possam ser fortalecidos e edificados.
Muito obrigado a Deus mais uma vez por esse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E eu queria convidar você para cantar um cântico. Eu estava vendo, ele até faz parte da harpa cristã também. Então, dependendo da denominação, é até encarado como um hino, que é Porque Ele Vive. Eu sei que é um hino bastante conhecido, a gente canta, a gente conhece a letra. Eu fui pesquisar as letras também, eu percebi que existem algumas versões, algumas variações na letra, e eu acho que eu escolhi uma que é bastante comum para nós, e eu queria cantar com você, tá bom? Pena que eu não posso ouvir tua voz, mas canta com a gente aí para a honra e para a glória do Senhor, e é um hino que vai falar exatamente desse cuidado de Jesus diário na nossa vida, até que Ele venha nos buscar, tá bom? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso ter o amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, erro não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Porque Ele vive, erro não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É isso aí, porque Ele vive, posso crer no amanhã. É muito interessante porque, às vezes, do ponto de vista da defesa da nossa fé, quando a gente compara o cristianismo com outras religiões, ou outras religiões tentam se comparar ao cristianismo, é a de que os seus profetas, os seus ídolos, né, entre aspas, bem ídolos mesmo, na aplicação mais natural, aí, mais objetiva, mais direta da palavra, os seus deuses, com D minúsculo, eles morreram, eles estão distantes, eles pouco influenciam, porque na verdade são falsos. E quando a gente fala da nossa fé, que é a fé cristã, a gente fala de um Deus que morreu, mas que ressuscitou e está vivo, cuidando das nossas vidas e nos ensinando também a andarmos sob o seu cuidado e aprendemos também a cuidar dos outros da maneira como somos cuidados por Ele também. Então vamos orar mais uma vez e já pensando em abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15, os versos de 1 a 13, já pode aí manusear a sua Bíblia e o seu celular para acompanhar essa leitura.
Hoje a gente vai parar um pouquinho mais nos versículos, fazer uma leitura um pouco mais lenta, um pouco mais detida, em Romanos 15, os versículos de 1 a 13. Mas antes vamos orar. Pai, mais uma vez estamos no dia de hoje, diante da Tua Palavra, e queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor sabe das nossas limitações, da nossa incapacidade, sabe também, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, também somos levados pelos nossos erros, nossos pecados, pela nossa incapacidade de compreender as coisas espirituais, mas sempre nos colocamos humildemente diante do Senhor, porque queremos crescer, queremos aprender, queremos amadurecer, queremos nos aprofundar no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua Palavra. Portanto, nos concede nessa tarde, mais uma vez, que possamos aprender mais um pouco, possamos renovar o nosso entendimento, possamos nos lembrar de coisas que talvez tenhamos esquecido e possamos também ser encorajados para fazer aquelas coisas que já sabemos que são certas, que estão de acordo com a Tua vontade, mas que pelos mais variados motivos ainda não nos dispusemos realmente a praticar. Usa, ó Deus, mais uma vez a Tua Palavra e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos, capítulo 15, os versos de 1 a 13. Eu não vou ler tudo e depois vir comentando. Eu vou lendo e conversando com os irmãos, como se a gente estivesse em casa, a gente estivesse fazendo uma devocional, como se a gente estivesse num encontro realmente, ou até na escola dominical. Eu sei que é um texto que muitos já leram, muitos conhecem, você tem a oportunidade de ler depois e poder acompanhar. Então vamos ler assim, quase versículo por versículo, e vamos comparando. Romanos todo mundo já conhece, já sabe da complexidade dessa carta, já sabe que essa carta é um desafio de interpretação para teólogos, para pensadores, para pastores. Você sabe também que o livro do Novo Testamento, na verdade o livro da Bíblia, mais comentado da história do cristianismo e mais comentado provavelmente do protestantismo é a carta de Paulo aos Romanos, por causa dos seus princípios da justificação pela fé, da salvação, e principalmente aquele bloco que vai dos capítulos 9 a 11, os capítulos 9, 10 e 11, que falam a respeito do remanescente de Israel, da salvação de Israel, da restauração de Israel, que trazem aí uma série de complicações para a compreensão teológica. São um trecho da carta que é bastante desafiador. Paulo também gastou todo o grego dele, gastou toda a capacidade dele de escreveu um texto realmente muito cuidadoso, um texto bastante complexo, mas a gente tem que se debruçar sobre esse texto, porque ele tem muita coisa boa para mostrar para a gente. A gente está no capítulo 15, se você virar a sua Bíblia aí, você vai ver que só tem o capítulo 16, portanto a gente está quase no finalzinho da carta, e dentro daquele padrão do apóstolo Paulo, de escrita das suas cartas, ele sempre começa com a apresentação, a saudação, motivos de oração, apresenta desafios teológicos e desafios de compreensão de Cristo, do papel da igreja, e sempre encerra suas cartas com um longo trecho de ensinamentos de natureza muito prática e que devem ser lidos à luz do que foi dito anteriormente dentro da mesma carta. Essa é uma observação que eu sempre faço quando eu dou aula sobre as cartas do apóstolo Paulo, é que a gente nunca pode ler os ensinamentos práticos no final das cartas do apóstolo Paulo, desprezando o que foi escrito no início da carta. Por quê? É quase como se ele estivesse dando uma aula ou pregando. Então ele chega, se apresenta: eu sou Paulo, minha oração por vocês, que bom saber essas notícias, que pena aquelas notícias. Aí ele ensina um conteúdo espiritual e aí ele termina aplicando aquele entendimento, aquele conhecimento todo para a vida daquela igreja e obviamente para nós, que depois ainda de tantos séculos, ainda temos tanto a cavar aqui, a nos aprofundar nos ensinamentos de Paulo e de uma carta como essa de Romano e tantas outras. Isso vale para a Bíblia inteira. Então, a gente obviamente não vai fazer um correlacionamento de cada passagem citada hoje à carta ou à epístola aos Romanos, mas elas são o fundamento do que está escrito na carta. A gente está lendo na versão da Almeida Revista Corrigida. Se você tem essa versão aí, provavelmente você também deve ter
na sua Bíblia um subtítulo, que é uma nota do editor, que não faz parte do texto bíblico original, que muitas vezes nos ajuda também na compreensão da passagem. Mas é óbvio que sempre uma passagem bíblica ela tem muito mais a dizer do que um subtítulo inserido por um editor humano. Mas ele diz assim: Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Isso aqui não foi Paulo que colocou, foi o editor, mas eu acho que ajuda bastante. Portanto, nesses próximos versículos, nos versículos 13 versículos que seguem, a gente está tendo Jesus como fundamento de alguém abnegado. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra abnegação, mas de modo bem simples é uma pessoa que abre mão da própria vida pelos outros. É uma pessoa que não faz caso de si mesma pelos outros. Isso não é um desprezo pela vida, pelo contrário, significa alguém que dá valor aos outros e significa também alguém que encontrou o valor da sua vida no serviço aos outros. Então não é um desprezo para si mesmo. A abnegação é um valor, no qual eu sei que eu fui chamado por Deus para viver pelos outros, para ensinar os outros, para pregar para os outros. E no caso de Jesus, a gente sabe, ele veio para viver como nós, sofrer o que a gente sofreu, morrer no nosso lugar, se dando como sacrifício único e perfeito para Deus, nos trazendo salvação. Aquele que era apto para ser servido, porque é Deus majestoso e glorioso, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, ele se coloca como um ser humano para viver pelos seres humanos, para salvá-los, Eu acho interessante quando a gente fala de Cristo como nosso exemplo, porque a gente tem que pensar no exemplo de alguém que salva e de alguém que é Deus. E não pensar apenas no exemplo, porque Jesus não é um simples profeta, não foi um simples ser humano. Ele é Deus habitando entre nós, é Emmanuel, é Deus conosco, um Deus que se limitou para nos salvar. Então, é à luz disso e à luz do que Paulo ensina em Romanos que a gente vai ler essas passagens. Então, ele começa assim. Então, é Jesus dando o exemplo de abnegação. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo, quando está falando dos nós somos fortes, está mandando uma carta para a igreja e está falando para aqueles irmãos que receberam originalmente a carta. E é lógico que ele está falando de pessoas fortes e de pessoas fracas. Eu confesso que eu sempre tenho uma dificuldade quando Paulo diz isso. Na carta de Romanos, eu não tenho dúvida de que não há nenhum tom de ironia. Mas eu acredito que na carta aos Coríntios, quando ele fala, mas vós que sois fortes, ele nem fala nós, ele diz vocês, se referindo aos irmãos de Corinto. Eu acho que existe um pouco de ironia no apóstolo Paulo, porque aqueles que se colocavam lá naquele contexto como pessoas mais fortes, na verdade eram exatamente os que estavam causando dificuldade. Então o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele ironiza aquela situação, ele coloca um peso sobre as costas dos camaradas, dizendo o seguinte: se vocês se consideram fortes, então vocês devem contribuir para o crescimento e desenvolvimento daqueles que são fracos. Obviamente, como eu já disse, repito, em Romanos não é esse o fundamento. Ele realmente entende que são pessoas fortalecidas pela graça de Deus, porque é muito provável que a igreja de Roma fosse uma igreja um pouco mais madura, um pouco mais estabelecida, pelos vários motivos, inclusive para ter capacidade de receber uma carta dessa tão complexa. Paulo julgou que eles seriam capazes de entender o que estava escrito na carta aos Romanos. Então ele diz isso: suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha que interessante. Ele diz que a força que está naqueles que estão fortes deve ser usada para produzir fraqueza nos fortes. Ou seja, os fortes não são aqueles que trabalham para agradar a si mesmos. Não são os fortes aqueles conquistadores, aqueles que subjugam os outros quando falamos da fé cristã, quando falamos de Jesus. Os fortes são aqueles que aprendem a viver para fortalecer a vida dos fracos. São aqueles que, sendo fortes, enfraquecem a si mesmos. Olha que interessante isso. Então, é muito legal. Existem autores que citam frases geniais. Eu gostaria de poder repetir, mas é interessante porque uma das que eu li, que eu conheço, um autor inglês aí do início do século passado, num dos seus livros, né, num dos seus textos, ele diz que é interessante como as pessoas realmente virtuosas,
elas não manifestam todas as suas virtudes, as virtudes ficam até de alguma maneira escondidas, e como aqueles que não têm virtudes de fato, eles procuram mostrar até aquilo que não têm. Jesus Cristo, por exemplo, ele limitou o seu conhecimento, o seu entendimento e até o seu próprio poder. Se fez fraco por nós. Portanto, os crentes realmente virtuosos não são aqueles que esbanjam as suas virtudes, mas que submetem as suas virtudes ao serviço dos outros. Estamos só no versículo 1. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Isso é fundamental. Não é um subjugar-se por qualquer coisa. E aí eu faço até uma pequena observação. Sempre que a gente convive em grupo, em igreja, a gente tem o nosso ministério, a gente tem a nossa família, é sempre bastante importante, porque a gente está sempre lidando com a consciência dos outros. Cristãos sempre lidam com a consciência dos outros e nós nos preocupamos com a consciência dos outros. É ensino do apóstolo Paulo. Se você pode ficar sem comer carne, lá dentro daquele contexto, não estou falando para hoje, não aplique só hoje, estou falando naquele contexto, para não colocar uma pedra de tropeço lá para o seu irmão, então não coma. Não faça tropeçar o seu irmão por causa de carne. Então, ele coloca lá naquele contexto, comer e não comer carne como uma coisa secundária. Então, muitas vezes, a gente vai ser provocado realmente a não fazer coisas por causa da consciência dos outros. Agora, olha que interessante a observação do apóstolo Paulo. No que é bom para a edificação. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode ser provocado a fazer algo que na verdade não edifica sob o pretexto da consciência alheia. Então Paulo estabelece também um limite. Eu não vou jogar minha fé no lixo, eu não vou deixar de fazer aquilo que é certo, eu não vou também deixar de fazer plenamente a vontade do Senhor, porque isso pode prejudicar a mente fraca de alguém que não está condicionada por uma fraqueza desse ponto de vista cristão, mas por causa da natureza pecaminosa que resiste à vontade de Deus. Não sei se isso é muito complicado de imaginar, mas a gente tem que sempre colocar as decisões que são tomadas por causa das consciências dos outros sob a vontade do Senhor em primeiro lugar. Porque talvez em alguns momentos tenhamos que até atropelar a consciência dos outros, porque se não é algo que sirva para edificação, o critério muda. Eu não vou falhar por causa da consciência dos outros. Isso é muito importante. Porque também Cristo, verso 3, não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então aqui no versículo 3 a gente tem até um exemplo mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, Jesus, ele jamais poupou debates com os fariseus e com os saduceus. Em alguns momentos ele foi extremamente duro com eles. Mas ele tinha uma compaixão e um cuidado para lidar com os seus apóstolos. Significa que Jesus tinha dois critérios? Não. Significa que Jesus sabia identificar quem estava ali para criar problema e quem realmente estava falhando por uma falta de entendimento e de conhecimento. E ele também não deixava de falar a verdade se ela fosse prejudicial à mente daqueles que estavam tentando causar algum tropeço. Então eu vou dar um exemplo lá em João 8, que tem aquele bate-boca terrível de Jesus lá com os fariseus, em que ele os chama de escravos, e depois mostra que eles são escravos do pecado. Ele diz, não, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, esquecendo do exílio, esquecendo até de coisas da natureza, lá, da vida histórica do povo, de que eles foram realmente escravizados várias vezes, mas nós nunca fomos escravos. Jesus fala, vocês foram escravos do pecado, e aquilo escandaliza os fariseus e saduceus, mas é a verdade. Ele não podia, a pretexto da consciência fraca dos fariseus e dos saduceus, dizer uma mentira ou deixar de falar a verdade. Isso é muito importante. E vale, obviamente, também para a nossa prática. E ele diz, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Então, nesse sentido, não agradar a si mesmo foi até receber as afrontas no lugar de Deus, no lugar do Deus Todo-Poderoso, porque era ele, de fato, sendo afrontado em sua palavra, em sua glória, pelas atitudes dos judeus. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então o apóstolo Paulo, ele usa esse momento do texto para dizer, olha, como Jesus foi paciente, como Jesus foi sábio, porque também foi orientado pelas Escrituras, ele é a própria palavra, ele é o Logos de Deus, também façamos isso, porque tudo que foi escrito é para gerar em nós paciência e consolar os nossos corações, para que os nossos corações sejam tomados de esperança. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo cercado de injustiças. Seremos mal entendidos, seremos mal compreendidos, lidaremos com pessoas realmente fracas e com pessoas maldosas, teremos situações muito difíceis para as quais teremos que ter um posicionamento e uma resposta. Como deve ser o nosso coração? Cheio de raiva, de brutalidade? Não, de paciência e um coração absolutamente consolado. Faça até uma observação aqui que eu acho importante. Aqui no capítulo 15 de Romanos, o apóstolo Paulo cita Salmo 69, 2 Samuel 22, Salmo 18, Deuteronômio 32, Salmo 117, Isaías 11, vários textos das Escrituras. E é interessante porque ele não coloca assim, conforme está escrito em Isaías, não coloca a referência bíblica, porque até a Bíblia não estava dividida em capítulo e versículo como a gente tem hoje lá no texto de Paulo. Isso aí foi feito lá pelo século 11, 12, demorou bastante. Mas ele sabia, olha que importante, que aqueles seus ouvintes, os leitores, na verdade, da carta de Romanos, conheciam as Escrituras. Então, quando eles estavam lendo o capítulo 15, eles já faziam o correlacionamento. Ele citou o Salmo 69, ele citou 2 Samuel, ele citou o Deuteronômio 32, eles sabiam disso, ele citou lá o Salmo 11, eles sabiam disso. Olha que interessante. Então, quando ele fala, porque antes foi escrito, ele está se referindo às Escrituras e encharcando o texto dele, e eu uso a palavra encharcando de um ponto de vista muito positivo, inundando o seu texto de referências bíblicas, que é o que a gente como pastor, como escritor, como pensador, como crente deve fazer nos textos e quando a gente fala. Mesmo que a gente não esteja citando as Escrituras estão alinhando, condicionando o nosso pensamento, o nosso escrito e as nossas palavras. Olha que maravilhoso. O Deus de paciência e consolação vos conceda sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes. A uma boca glorifiques ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que Deus é o Deus da paciência e da consolação e que Ele é quem concede a nós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. É engraçado como a palavra sentimento aparece nos escritos do apóstolo Paulo, e é claro que ele tem uma ideia de sentimento bastante diferente. Ele não fala de fraqueza, ele não fala de desespero, ele não está tratando de emocionalismo, mas sentimento, dentro do escrito do apóstolo Paulo, tem muito a ver com mente, né? Tem muito a ver com pensamento, tem muito a ver com a estrutura de pensar e de viver, com a visão que você tem das coisas. Então, é sinônimo de dizer que Deus conceda que vocês todos pensem da mesma forma e também falem da mesma forma, glorificando plenamente a Deus. Então, olha só que interessante, ele até aponta o sentido da edificação cristã. Levar todos os crentes a glorificarem a Deus, tendo corações pacientes e consolados. E falando uma mesma língua, falando de uma mesma forma e glorificando o mesmo Deus. Aí começa o versículo 7. Sempre que começa com portanto, significa que o que está antes também serve de base, de fundamento para aquilo que foi dito. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Esse receber é bastante interessante, porque isso não significa, e eu não estou desprezando nenhum ministério na igreja, eu só estou mostrando, fazendo uma comparação. Não é uma palavra para o ministério de introdução da igreja, que inclusive está subordinado ao Ministério de Evangelismo e Missões, do qual eu sou coordenador. Então eu estaria mexendo comigo mesmo. Mas é o receber no sentido de trazer para a vida. Não é só um receber no culto. Não é só um receber nos encontros, na sua casa. É de trazer para a sua vida. Esse é um conceito que eu aprendi há muito tempo, e que eu uso bastante. Eu tenho a consciência de que
dependendo de como eu me relaciono com algumas pessoas, eu trago essas pessoas para a minha vida e eu posso, inclusive, decidir não trazer algumas pessoas para a minha vida. Isso não significa ter um relacionamento diário, conversar todo dia, ter intimidade, mas intimidade sim, mas ter um relacionamento de verdade. E aqui Paulo, ele está tratando nesse aspecto. Ele não está dizendo, abra uma porta para que as pessoas entrem na igreja de Roma, na igreja de Roma daquele tempo lá que se reunia nas casas, nas sinagogas. Ele está dizendo, recebam uns aos outros, se permitam entrarem um nas vidas dos outros, a começarem a participar da vida uns dos outros. Esse deve ser o alvo da igreja. Tem gente que é membro da igreja e que ainda não recebeu ninguém na própria vida. Eu não vou dizer aqui não foi recebido por ninguém, porque o texto está dizendo recebei-vos. Então não é para usar esse texto para criticar os outros. Fulano não me recebeu na vida dele. Não esquece esse lado. Aqui no texto não está isso. No texto está recebei-vos uns aos outros. É uma atitude da gente. Então, há muitas pessoas na igreja que ainda não receberam os irmãos na sua própria vida, não permitiram que a igreja faça parte da sua vida. Às vezes aqui fazendo um comentário, abrindo um parênteses muito rápido, a gente fica sabendo por terceiros de coisas tão importantes que acontecem na vida de irmãos. A gente fica triste com isso aí, tá? É lógico que a gente não vou dizer que a gente perde a noite de sono, que a gente precisa de tratamento, não estou falando de uma tristeza tão arrasadora, mas dá na gente um sentimento assim, poxa, fulano não avisou a gente, por que não avisou, né? Então você pode até dizer, é você, pastor, que não está fazendo o seu trabalho, mas são pessoas da nossa igreja com quem a gente conversa e às vezes não avisam. Então, olha só, já aconteceu da gente não ser avisado de casamento, já teve gente que, sei lá, engravidou, nós fomos o último a saber, ficamos sabendo numa conversa de corredor, de repente. Também há situações em que as notícias correm tão rápido, que mesmo a gente recebendo a notícia rápido, muita gente já sabe. Isso daí a gente dá um desconto, isso daí não é um problema. Mas tem gente que não permite, né? Não compartilha. Então compartilhe as coisas, avise. É sempre bom. Permita a igreja participar da sua vida, receba a igreja também na sua vida. Vamos lá. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Dependendo da interpretação, você poderia dizer, então, como Jesus Cristo se circuncidou, a gente deveria se circuncidar também. Mas ele era judeu. E a circuncisão que Jesus impõe sobre nós, compartilhando a fé e a vida cristã, compartilhando a sua vida conosco, é a circuncisão feita por meio do arrependimento dos pecados, aquela em que o nosso coração é circuncidado. Então é interessante porque Paulo manda esse recado para uma igreja, que é uma igreja dentro de um ambiente bastante gentil, que é Roma, a capital do império, composta por muitos judeus, inclusive aparentes do apóstolo Paulo naquela igreja, e composta por vários gentios. E dizendo, então, Jesus Cristo nos uniu a ele pela sua vida, morte e ressurreição, pela sua circuncisão. Façamos o mesmo, nos recebendo uns aos outros. E outra vez diz, no versículo 10, alegrai-vos gentios com o seu povo. É interessante esse com o seu povo, porque esse com o seu povo são os próprios gentios e os próprios judeus. Mistério revelado aí em cartas como Gálatas, Efésios e tantas outras, que o mistério oculto desde a antiguidade era que Deus faria de dois povos, gentios e judeus, um só povo. Não é? O povo de Israel e os góis, aí, os gentios, os não-judeus, um só povo. Alguns teólogos até interpretam que o mistério oculto era a igreja, porque a igreja é também sinônimo da unidade entre judeus e gentios. A igreja é esse mistério revelado também. Mas isso é uma interpretação teológica que alguns compartilham, outros não, mas valem como observação para a gente entender um pouco do que eu estou dizendo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Como Apocalipse é um livro interessante, a gente terminou de estudar Apocalipse aqui em casa, e uma das coisas que mais chama a atenção no Apocalipse, apesar de muito sinal, aquelas coisas, aqueles eventos tão cataclísmicos, tão grandiosos, é exatamente
todo povo, toda língua, toda nação, os reis da terra, celebrando a Jesus. Não é, mais uma vez, uma versão universalista do livro de Apocalipse, mas dizendo que Deus é Deus de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. O Deus que confundiu as línguas, lá no capítulo 11 de Gênesis, por causa da dureza do coração, da idolatria, dessa vontade do ser humano de ser onipotente, de ser Deus, é o Deus que fez a reversão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fazendo com que línguas diferentes falem o mesmo, como é que eu vou dizer? O mesmo idioma, vamos dizer assim, que é falar a respeito das maravilhas de Deus. E isso fica bastante evidente em Apocalipse, gente de todo tribo, de toda língua, de toda nação. E outra vez diz Isaías, aí o apóstolo Paulo faz a referência, uma raiz de Jessé haverá. E aí ele está chamando pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, trisavô de Davi, de Jesus, que naquele que levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então o texto termina com essa palavra tão bonita, né? Lógico, a carta continua, mas a nossa leitura de hoje, falando do exemplo de Jesus Cristo, que pelo seu sacrifício uniu todos os povos, negando a si mesmo, nos dando o exemplo também para fazer isso e nos recebendo, nós gentios, como seu povo, como sua família e como co-herdeiros dele em todas as coisas. Que texto lindo esse de Romanos e que modelo espiritual tão elevado para vivermos e para termos como exemplo e para seguirmos. Deus não espera menos de nós. Por isso ele nos dá o seu próprio Filho Jesus Cristo como exemplo de abnegação. Portanto, igreja, vida cristã, família, não é lugar de disputas, é lugar de serviço, não é lugar de arrogância, é lugar de humildade, não é lugar de exclusão, é um lugar de inclusão, não é um lugar de rejeição, mas um lugar de aceitação. Claro que existem todos os limites, porque quem peca precisa ser punido, mas esse ensinamento das Escrituras de Romanos 15 hoje é muito bonito e muito importante. Depois dá uma lida novamente, eu sei que Deus vai trazer mais coisas, porque a ferramenta aqui é limitada, mas o nosso Deus é maravilhoso e a palavra dele também. É isso aí. Vamos agora então. Hoje eu acho que eu prolonguei um pouquinho, hein? Eu falei bastante hoje. Eu ando empolgado nas minhas leituras aqui bíblicas. Aqui a Bíblia é um livro fantástico. Eu já li a Bíblia algumas dezenas de vezes e eu ainda fico impressionado. Parece que quanto mais coisas eu acho. Às vezes eu me sinto igual aquelas crianças. Eu não sei se você foi criança desse jeito, eu era. Menino curioso, né, que sempre mexeu em tudo, sempre descobriu coisas. Aí entrava correndo dentro de casa para contar, mãe, pai. Eu acho que muitas vezes eu fui até chato. Até passei um pouquinho do limite. Hoje a gente percebe um pouquinho, né? Às vezes a gente está muito empolgado com alguma coisa, às vezes quem está à nossa volta não está tanto, então a gente dá uma segurada, mas não dá para deixar de se empolgar com a Bíblia, com esse texto tão maravilhoso que é Deus falando conosco. Vamos então lembrar aí de alguns pedidos, algumas coisas importantes para orar nessa tarde. Nós temos aqui então a vida do nosso irmão X, nosso irmão Francisco de Assis, o X. Ele tem compartilhado aí conosco no grupo dos diáconos. Algumas mensagens dele têm sido reproduzidas também aí em outros grupos da igreja, das mulheres, dos homens. Portanto, vamos orar pela vida do X. O X está doente, foi internado. Ele mandou a notícia, inclusive vindo do hospital, dizendo que tem que fazer um acompanhamento, mas está reagindo, as coisas estão acontecendo, a gente vai atualizando os irmãos, mas é motivo de oração. A Fabiana, né, do Léo, ela é sempre bom especificar, né? A gente deve ter umas 3 ou 4 Fabianas na igreja. A mãe da Helena, ela pede oração pela dona Diva, que é uma vizinha dela com 83 anos. A gente precisa até atualizar depois desse pedido, tá? Da dona Diva aqui. Anice,
pedir oração pelo netinho. A coisa eu sei que evoluiu também, tem melhorado, ela tem agradecido a Deus, nós vamos continuar orando pela vida do Lucas. O Eusélio, né, tem uma cunhada também com Covid. Orar pela família também do Kleber, né, um pedido da Marília, já esteve em nossas orações, ele acabou falecendo, vamos continuar orando pela família. A Toinha também estava doente, parece que ela ia repetir o exame no dia de ontem, ainda não tivemos aí uma atualização, mas vamos continuar orando pela vida dela e também da Francisca, que é a mãe dela, que também tem uma situação de saúde bastante complicada. A Deudina vinha pedindo oração pelo William, o William melhorou bastante, e ela viajou para Piracicaba para cuidar do pai, vamos orar por ela, pela vida do pai também, fazer uma viagem, cuidar de uma pessoa mais idosa numa situação dessa bastante complicada. A dona Elvira, né, que é a mãe aí do João Paulo, é a segunda mãe do João Paulo. A Carmelita também, a gente continua orando pela vida do pastor Delvaci. E alguns outros pedidos que a gente tem que vem surgindo aí, tá? Temos que continuar orando pela vida de irmãos aí como a irmã Irailda, como a irmã Tata, o irmão Wilson, o Gabriel Santana, o Luciano, outras famílias indutadas da nossa igreja, como a família da Rose, né? A gente já comunicou isso, nós vamos continuar orando por mais um tempinho aí, lembrando. Os nossos irmãos profissionais de saúde que atuam em laboratórios, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, dentistas, enfim. E nós temos aí representantes praticamente em todas essas áreas aqui na nossa igreja. A nossa igreja tem dentista, tem médico, tem assistente social, tem enfermeiro, tem gente que atua em laboratório, e é isso aí, tá? Vamos continuar orando aqui também por esses motivos. Chegou mais um motivo, o Léo, é verdade. Só atualizando, então, o caso da Fabi, que era dona Diva, a gente infelizmente informa que ela faleceu ontem à noite. Eu vi aqui o pedido, eu lembro de ter visto alguma notícia parecida, por isso que eu disse, vamos atualizar. Obrigado, Léo, por ter compartilhado essa informação, apesar de ser uma informação triste, mas fica a nossa oração pela família. E também tem o nosso pedido aí, né, o Israel e a Tereza, né, que eles têm um perfil único no Facebook também, eles nos acompanham, são lá do Paraná, pedindo oração também pela família. Vamos tentar lembrar desses pedidos aqui, é bastante coisa para lembrar nesse momento, mas vamos colocar esses motivos de oração aqui diante do Senhor. Vamos orar? Quer curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Quero convidá-lo a isso nesse momento, tá? Pai, nós te agradecemos, a Deus, em nome de Jesus, por esse momento em que podemos orar, buscando, ó Deus, a Tua presença. A vida de pessoas, ó Pai, que nesse momento precisam das nossas orações, da intervenção do Senhor, da Tua graça, a familiares também, e tantos motivos também de gratidão. Nós já tivemos irmãos durante esse período de pandemia que ficaram doentes, já se recuperaram, ações milagrosas, ó Pai do Senhor, curando inclusive doenças graves, como no caso do Aldair, e enfim, a Tua graça tem se manifestado e a Tua igreja não tem deixado de orar e de buscar a Tua presença pela vida daqueles que necessitam. Abençoe a vida dos familiares da Dona Diva, o papel também de alguma maneira que o Léo e a Fabi desenvolvem ali naquela rua, naquele ambiente, em contato com essa família, levando consolo aos seus corações. Pedimos consolo também para a família do Kleber que faleceu, pessoas ligadas à nossa irmã Marília, que o Senhor também possa consolar os seus corações. Agradecemos pela vida também desses nossos irmãos, ó Pai do Paraná, ó Pai o Israel, ó Deus e a Tereza, que tem participado dos nossos Pão das Três, ó Pai, pedindo oração, abençoe os seus familiares, os guardando, ó Deus, e os protegendo em todos os sentidos. Oramos pela vida do X, que está internado, que teve um diagnóstico, ó Pai, positivo, e que está, ó Deus, em tratamento. Pedimos a misericórdia sobre a vida dele, pedimos também o seu cuidado sobre a vida dos médicos, assim como a vida também, ó Pai, da Andréia, das meninas que também foram infectadas, e peço que o Senhor, ó Deus, os proteja dos sintomas mais graves, que o Senhor os recupere, que o Senhor possibilite que mesmo num momento tão difícil, eles tenham, ó Deus, o seu coração tranquilizado, consolado, fortalecido, como lemos, ó Pai, como lemos na Tua palavra,
neste dia. Abençoe a vida da Deudina também, que viajou para cuidar do seu pai. Te agradecemos pela melhora, ó Pai, do William. A tua graça continue nos guardando e nos protegendo em todos os sentidos. A nossa igreja, ó Pai, possui médicos, enfermeiros, assistentes sociais, dentistas. Nós temos irmãos, ó Pai, representantes, ó Deus, do Senhor, digamos assim, em todos esses meios, em todas essas áreas tão importantes, e eles estão também lidando, ó Pai, com essa doença, lidando com a pandemia, continuam também desenvolvendo o seu trabalho num ambiente, ó Deus, que além de estressante agora está sob esse risco, sob esse perigo. E eu sei que o Senhor os tem protegido e os tem guardado, e pedimos que o Senhor continue, ó Pai, os sustentando, Pai, guardando os seus corações de qualquer dor maior e desespero, guardando os seus corpos, ó Pai, dessa doença tão terrível, e ao mesmo tempo os motivando, ó Deus, a ir em frente, colaborando, ó Deus, com a saúde e com a vida de pessoas que talvez eles nem conheçam, mas para as quais, ó Deus, se dedicam e correm riscos. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos, ó Pai, tão especiais de oração, pelas coisas que podemos lembrar, da vida de famílias também lutadas da nossa igreja e de pessoas que partiram, ó Deus, nas últimas semanas. Pedimos que o Senhor continue consolando os seus corações, a vida de irmãos também que estão passando por momentos de tratamento prolongado, doenças que talvez sejam mais graves. Oro sempre também pelos seus familiares que participam diretamente, ativamente na vida desses irmãos e por isso também são carentes, necessitados das nossas orações. Obrigado a Deus mais uma vez pela tua palavra, pelo que lemos nesse texto de Romanos 15, falando-nos do exemplo, ó Pai, de Jesus, também da paciência e do consolo que vem do Senhor, nos ajudando, ó Deus, a sermos servos uns dos outros, imitando, ó Deus, o exemplo de Jesus. Continue nos abençoando durante o Pão das Três, os nossos cultos no YouTube, e mantenha a nossa igreja, ó Deus, firme e forte, apesar do distanciamento social, para quando voltarmos, possamos voltar, ó Deus, na nossa plenitude, ó Deus, na plenitude dos membros da igreja, na plenitude também da nossa fé, porque ainda temos muito a fazer, temos muito, ó Deus, a servir, temos muito a ensinar, temos muito a aprender, temos muito, ó Deus, a desenvolver, ó Pai, no nosso convívio, em estarmos uns com os outros. Obrigado pelo Pão das Três dessa tarde. Obrigado pela vida daqueles que participaram e continue cuidando das nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos chegando ao final do nosso Pão das Três, dessa terça-feira. Lembrando os irmãos de que nós temos os nossos cultos no YouTube, tá? Então se inscreva lá no nosso canal e também o Pão das Três, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, com um dos pastores, ou comigo, o pastor Israel, ou com o pastor Márcio, sempre trabalhando, sempre edificando, sempre compartilhando os motivos de oração e os textos da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês.